Então, claramente a internet passou a fazer parte da nossa vida, né? Essas fotos daqui tirei da internet, essa aqui foi eu mesmo que tirei. Quando visitei o Japão, tinha um programa que eu ia fazer, um tracking, e na linha de trem tinha muitas escolas, então todos os adolescentes, todos, homens e mulheres, todos do vagão, durante 1 hora de viagem, nenhum conversou entre si. Todos ficaram no celular, todos, sem exceção. No Japão. É eu que tirei essa foto. E essa é a nossa realidade, quer dizer, introduziu-se uma coisa que a gente não sabia que tinha efeito aditivo, né, que causava dependência, e causa claramente dependência, existem muitos estudos sobre isso. Eu vejo na minha frente, às vezes, vou fazer consulta, a mãe diz assim, meu filho agora para de usar o celular para conversar com o Dr. Paulo. O garoto entra em abstinência. Não, meu celular. Não, meu filho, peraí, agora vamos. Não, eu fico com o celular aqui e tal. Aí ele põe entre as coxas o celular, porque não pode ficar sem o celular durante uma consulta, né? Saiu muito do controle. Na sala de espera, às vezes a gente conversa com o pai e a mãe e depois com a criança e com o adolescente, aí o pai diz assim, meu filho, você espera aqui que o papai vai ler, você quer ficar com o celular do papai? O menino não pode ficar sentado 10 minutos sem fazer nada. Ele tem que estar com o celular. Eu vejo isso todo dia, o tempo todo. O pai dá o celular para ele poder esperar 10 minutos para ser chamado para conversar também. Isso em todas as situações, né? Existem muitos estudos mostrando que as pessoas acessam o celular atravessando a rua durante a noite, né? E enquanto assistem vídeos ou filmes na televisão. As pessoas assistem filmes e usando o celular ao mesmo tempo. E entre outras coisas, as pessoas agora, durante o trabalho, né, essa foto eu tirei semana passada, na minha esquina. Os policiais usando o celular, né, assim, em pleno trabalho. Isso é que acontece. Eu ia tirar uma foto, quando eu voltei de viagem, do sujeito, a Polícia Federal, lá no controle de alfândega do Brasil, com o celular, dentro da cabine dele, em vez de estar olhando o vídeo. É o tempo todo. A gente não sabia que, algumas coisas a gente não sabia que tinha efeito aditivo, por exemplo, cigarro, né? Quando o cigarro começou, ninguém sabia que causava dependência, né? Inclusive ele era prescrito medicamente, acreditem, para tratamento de asma. E ninguém sabia que causava dependência, né? E que causava mal. Isso aqui é de um dos meus melhores amigos, que é professor da UFMG. Isso é o que vem escrito quando você manda o WhatsApp para ele. Devido ao número absurdamente excessivo de mensagens, e-mails, etc., é possível que eu não responda a sua mensagem. Sinto muito. Assim, não tem mais como falar com ele. Porque, assim, e-mail ele não responde. Celular as pessoas não atendem mais, por causa do telemarketing. E nem o WhatsApp as pessoas respondem mais. As pessoas não respondem mais. Porque ficou impossível, né? No Brasil, qual é a situação? O último dado, mas esse dado já está 1 ano atrasado, é que existem mais de 30 milhões de brasileiros que têm 3 ou mais telas, tá? E o uso de internet? Então, essa pesquisa feita este ano pela NordVPN foi feita em 175 países. No Brasil, qual é a situação? Em geral, as pessoas usam 91 horas por semana e, considerando que a gente tem em torno de 20 horas de trabalho e 72 horas de lazer, isso daria 197 dias por ano. Como a expectativa média do brasileiro é de 75 anos, significa que nós passamos 41 anos, mais da metade da vida, conectados. Então, antigamente, muito antigamente, a gente dizia assim, eu vou entrar na internet. Isso não existe mais. Você está na internet o tempo todo, né? Você não entra na internet. Era uma coisa que você fazia, né? Era um ato assim especial.
E, curiosamente, nós brasileiros somos piores, porque na mesma pesquisa, enquanto que os brasileiros ficaram 41, os franceses ficaram 27, os espanhóis 28 e os americanos 21. Então, claramente tem algo errado com a gente. Vocês sabem que quando existiu as primeiras mídias sociais, antes do Facebook e tal, o Brasil era o número 1 de uso no mundo. Na verdade, São Paulo é a segunda cidade do mundo que usa o Waze, e o Netflix é uma plataforma cujo maior crescimento do mundo está no Brasil. E aí, nesse estudo muito interessante da Pew, eles perguntaram assim para os pais: vocês deixam seus filhos verem vídeos? Isso era 2018, no YouTube. Isso para crianças com 11 anos ou menos. Claro, meu filho vê vídeos no YouTube. Vocês vão ver qual é o problema disso. Mas como? Regularmente, 1/3, ocasionalmente, quase 50%, e apenas 20% nunca. Tá? O que acontece é que muitos pais dizem assim, para entreter a criança, coloca o celular, coloca o tablet. Mesmo quando... E o Brasil é o segundo maior usuário de YouTube em todo o mundo. Disparado. E aí para os adultos, né? Bom, mas você falou que deixa os seus filhos verem YouTube, né? E você vê também vídeos no YouTube? Aí aqui é muito, um tanto, não muito e de jeito nenhum. Então para que você vê vídeo no YouTube? Para ver coisas, como funcionam, coisas que eu não conheço. Então é praticamente a metade. Para passar o tempo. Quase 1/3 das pessoas passam o tempo vendo vídeo. Então, por exemplo, eu costumava comprar revistas e tal para deixar na sala de espera, na recepção. Ninguém abre, ninguém lê. E nem brinquedo. Gastava dinheiro comprando brinquedo para as crianças esperarem. Não existe mais isso. As pessoas se distraem na internet. É isso que elas fazem. E o Brasil é o segundo maior com tempo de tela do mundo. Do mundo. O nosso uso de tela é superior à maioria dos países desenvolvidos, né? Isso é um fenômeno. Na época que existia o Orkut, né, não existe mais, o Orkut, o Brasil, em menos de 6 meses, passou a ser o número 1 do mundo em usuários do Orkut. Na frente de países como Estados Unidos, Japão. Então, olha só, número de horas acordadas em frente à tela. 56% do nosso tempo acordado é em frente à tela. Metade do nosso tempo acordado. Enquanto que países como o Japão, que agora tem leis ainda mais restritivas para uso de tela, é menos da metade. Esse artigo do jornal Guardian tem mais de 7 anos. O título do artigo é muito legal. E olha que está bem velho, tá? Eu trouxe justamente por ser velho. 3/4 das crianças na Inglaterra têm menos tempo fora de casa do que indivíduos em penitenciária. Então, presos que tem banho de sol, né? Você sabe, o cara fica na cela, mas tem um banho de sol. Então, vocês imaginem a situação. O sujeito preso está num presídio que tem direito a banho de sol, 1 hora por dia em geral. As crianças na Inglaterra têm menos tempo de banho de sol do que os presidiários. E quais são as recomendações, então, que se tem para uso de tela? Isso aqui eu falo rotineiramente para mãe e pai, mas eles dizem que é impossível, que não tem como, né? Hoje em dia, todas as crianças têm desregulação emocional, que eu acho que é um efeito da internet. Desregulação emocional, meu filho não pode fazer isso. Não pode, não sei o quê, pá, pum, chuta, joga, quebra. Que era um fenômeno
psicopatológico muito raro de você ter. Hoje em dia, todas as crianças com qualquer diagnóstico, e mesmo sem diagnóstico nenhum, têm desregulação emocional. Tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha. E aí, qual é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria? Até os 2 anos de idade, não pode ter tela nenhuma, nem televisão, muito menos celular e tablet. E isso é uma recomendação idêntica à das sociedades de pediatria dos Estados Unidos e de vários países da Europa. De 2 a 5 anos, no máximo 1 hora por dia. Dos 6 aos 10 anos, 2 horas por dia com supervisão. Mas não é isso que eu vejo. As crianças vão para a escola com o celular que o pai comprou, que ganhou no Natal. E crianças com 8, 9 anos. Né? E mãe que é tudo maluca, né? Mãe maluca é uma redundância, né, gente? É um pleonasmo. Como que eu vou ficar sem acesso ao meu filho? Né? Tipo assim. Não tem como meu filho não ter um celular. Estranho isso, né? Porque a história da humanidade inteira, as crianças iam para a escola, voltavam e nunca teve nenhum problema. Mas agora tem problema. Aparentemente a mãe não pode ficar sem conexão com o filho. Então agora nos Estados Unidos, e agora começou no Brasil, é os dumb phones, que é um celular que só faz o que o celular deveria fazer, que é ligação telefônica. Não tem acesso à internet. Então até os 11 anos de idade, a criança só pode usar telefone, celular, telefone sem acesso à internet, ou então ter até 2 horas por dia com supervisão. E aí, até os 18 anos, 3 horas por dia, nunca virar à noite jogando. É impossível. Né? O pai vai lá, fecha a luz, boa noite, meu filho, boa noite. Na hora que ele fecha a luz, o garoto pega o celular e fica jogando ou em mídia social, e o pai acha que ele está dormindo. Nas últimas 2 décadas, o tempo de tela de crianças até 2 anos, que não era para ter nenhuma tela, nem televisão, duplicou, e 39% de crianças nos Estados Unidos, um questionário padronizado, né, claro, para linguagem infantil, referem que estão dependentes do seu celular. Eu falei com uma professora da escola Eleva, que me falou o seguinte: olha, aqui não pode celular dentro de sala de aula. Então, criança desse tamaninho, deixa do lado de fora, tem um ganchinho que elas deixam a mochilinha ou um escaninho com o celular dentro. Na hora que toca o sinal do intervalo, Paulo, eu não posso filmar, né? Porque seria proibido, mas eu queria filmar, parece aquelas cenas de usuário de cocaína, sabe, em turma, um passando por cima do outro, atropelando. Não é para ir para o recreio. Para pegar o celular. Não é para ir se divertir, jogar bola, comer lanche, não. É para pegar o celular. Aí vem a pergunta, a grande pergunta que todo mundo usa. Mas será que não pode ser o invertido? O que é o invertido? O invertido é esse gráfico, é assim, que um pouquinho não tem nenhum benefício, né? Se eu usar até aqui, eu aumento o benefício, e se eu usar muito, o benefício piora, quer dizer, a curva passa a ter uma inclinação oposta, né? Inicialmente achava-se que o álcool era assim, que um pouquinho de álcool não tem problema, faz bem inclusive para o coração. Isso foi abandonado cientificamente, não tem nenhum embasamento científico. Então achava-se assim, usar um pouquinho de álcool, beleza, usar muito, você sabe, é uma doença, enfim, vai ferrar com a sua vida. Não existe mais curva em U invertido para álcool. Mas existe para outras coisas, né? Será que para a internet seria assim? Será que não tem uso invertido? Tem muitos estudos e eu tentei fazer um compilado, mas eu preciso revelar que a minha inclinação é negativa. Eu trouxe mais estudos negativos do que positivos. Não tem o invertido. Para a internet não tem. Isso aqui é uma escala de bem-estar. Quanto mais tempo você fica, pior você fica. Tá? E não é o que você viu. Isso é importante. É o tempo que você ficou. Tem outros estudos diferentes. Bom, esse estudo aqui, que foi publicado tem 2 anos,
né? Ele avaliou o uso exagerado de mídia em 3 grandes categorias, que a gente vai cobrir algumas delas aqui. Primeiro, física. A gente sabe que o uso de tela aumenta sobrepeso e obesidade, isso já está demonstrado, dá distúrbios do sono, por motivos óbvios. Cognitivos, eu vou mostrar para vocês aí alguns resultados de pesquisas com metodologia científica boa sobre efeito cognitivo. E uma coisa muito importante é as alterações que tem causado em relação ao comportamento. Então vamos falar de desempenho acadêmico? Então, isso daqui, uma revisão sistemática com meta-análise que avaliou o tempo de uso, né, de tela e avaliou computador, internet, celular, TV, videogame em 23 países diferentes, com 106 mil indivíduos de 4 a 18 anos. Qual era o desfecho? Estavam investigando o quê? As notas, testes padronizados e reprovação acadêmica. Qual foi o resultado? Crianças de 4 a 12 anos, o maior tempo de tela afetou negativamente o desempenho em linguagem e matemática. De 12 a 18, o maior tempo de tela também afetou linguagem e matemática. Eles separaram em 2 grupos porque adolescente é um pouco diferente. Jogar videogame também afetou negativamente, mas não em criança muito nova. Foi um achado que a gente não sabe bem o que significa isso. Esse outro estudo é uma meta-análise de 40 estudos diferentes com pessoas que têm uso problemático da internet, que é basicamente metade das pessoas que eu conheço, inclusive lá em casa. E o que eles observaram? Déficit cognitivo na atenção, no controle de impulsos, na tomada de decisão e na memória operacional. Memória operacional é aquela memória RAM, não é a memória de coisas que você arquivou no seu HD. É coisas que você está usando enquanto você... antigamente chamava memória de trabalho. Que enquanto você está falando, você está registrando online, né, com a memória RAM do computador, mas não é a memória do HD. E não teve diferença se isso era para games, não tinha diferença se a pessoa tinha comorbidade de ansiedade, alguma doença, e também não tinha diferença entre idade e gênero. Esse outro estudo, que foi publicado ano passado, avaliou o impacto imediato de longo prazo em relação à atenção, tá? Só em pré-escolares, quer dizer, abaixo de 7 anos. 20 anos de avaliação, todas as crianças, nenhuma delas tinha TDAH, não tinha autismo, não tinha dislexia, não tinha nenhum problema do neurodesenvolvimento, e avaliou o tempo de tela e as funções. Resultado: tinham estudos que eram transversais, quer dizer, pegava a criança e avaliava naquele momento, e tinha estudo longitudinal, que eu pego e acompanho ao longo do tempo. Então, um é transversal e o outro é longitudinal. Os 5 transversais tinham associação positiva em exposição à tela e dificuldades de atenção, e dos 10 longitudinais, também impacto negativo da exposição na função atencional. Então não há dúvida que muitas pessoas que estão com queixas, muitas crianças e adolescentes com queixas de dificuldades atencionais, provavelmente não têm TDAH. Elas têm um impacto do uso de celular. Bom, esse outro estudo diz assim, bom, mas espera aí, tem um outro problema, porque essa relação pode ser bidirecional, né? Como eu tenho TDAH, naquele estudo eles foram excluídos, mas como eu tenho TDAH, eu não consigo ficar muito tempo parado, estou sempre com a cabeça cheia de coisa, eu vou para a internet, porque daí eu tenho alguma coisa para fazer. Então pode ser que eu use mais a internet porque eu tenho TDAH e não o contrário. Só que nesse estudo ficou claro que essa relação ela era unidirecional. Então eles separaram em 2 tipos de problema, que é uso de mídia social e problemas associados ao uso de mídia social, que é você deixar de fazer coisas porque está na mídia social,
deixar de brincar, deixar de estudar, deixar de conversar com seus pais, ou quando você tem conflitos por conta disso. Então eles usam uso de mídia e problemas associados ao uso de mídia. O que eles observaram é que a intensidade não se associava, né, a problemas de TDAH, sintomas como se fossem TDAH, mas sim esses problemas associados. Só que tem um problema, a intensidade de uso é o que vai resultar no problema. É a mesma coisa com o álcool, gente. A intensidade do uso de álcool é que vai desdobrar, vai virar, com muita probabilidade, dependência ao álcool. E os próprios autores fazem essa limitação. E aí, esse outro estudo, que saiu na Scientific Reports, da Nature, né, avaliou, que é uma outra questão que os pais perguntam, não, mas e final de semana e durante a semana? Avaliou 1.700 crianças, e o que eles observaram? O uso da internet superior a 4 horas no total durante a semana era negativamente associado ao desempenho acadêmico, principalmente leitura e matemática. O uso da internet nos fins de semana era positivamente associado, quer dizer, era positivo. Outros autores questionaram esses resultados, mas aparentemente você restringir o uso da internet e das mídias sociais para o final de semana talvez seja positivo. Só que as mães não conseguem mais, nem os pais, impor isso às crianças. Por várias razões, mas aí é outra história. E esse estudo, muito bonitinho, no Jornal de Psicologia Experimental, esse aí é maravilhoso, esse estudo. Ele investigou se mídia afeta a nossa memória. Quem aqui acha que a memória é boa? Ó, meu braço está para baixo. Quem acha que a memória é boa? Quem acha que a memória não é boa? Tá, não é possível que todo mundo com Alzheimer resolveu vir hoje, né? Até pela faixa etária não é previsto que todo mundo com Alzheimer resolveu vir no Simpósio de Saúde Mental do IDOR. Então, assim, tem algo acontecendo, né? Então, eles fizeram 2 estudos investigando a memória logo em seguida e uma semana depois. Como é que foram esses estudos? O primeiro, com 382 indivíduos, era pedir para o sujeito assistir uma palestra do TED, um TED Talk, tá? Aí eles fizeram vários grupos. Tinha o controle, meu filho, olha só, é só assistir a palestra, só isso. Tinha um controle que era refletir depois da palestra. Pensa no que o cara falou. Um grupo que era escrever. No final, tem um espaçozinho, você vai escrever o que você achou, mas depois isso vai ser deletado. Tem um espaço que era gravar, que era igual de cima, só que as suas anotações não eram deletadas. Elas ficavam gravadas para você. Tinha um grupo que era compartilhar. Você vai escrever e no final do estudo, todo mundo vai ver o que você achou da palestra. E tinha um outro que era distrair, falar o que estava na sua cabeça ou à sua volta enquanto você estava assistindo a palestra. O estudo 2 é mais impressionante. Eles levaram os caras para uma catedral que tem no campus da Universidade de Stanford, na Califórnia. E aí eles tinham que fazer um tour, que era um tour autoguiado, né, com aquele audioguia que você tem, você faz o tour da catedral, tá? E tinham 2. E você podia tirar fotos. Você recebia, você não podia usar o seu celular, tinha que usar o que eles davam. Você podia tirar fotos, mas não podia postar em mídia social, aquilo legal que você estava fazendo, e você podia tirar fotos para postar nas mídias sociais. Resultado é esse. O uso de mídia social compromete a memória, especialmente se você for postar, se você for externalizar a sua experiência. Seja uma palestra que você assistiu, seja uma visita a uma catedral. Isso foi perguntado em seguida, quando foi criada a catedral? Quem que fez o vitral? Aquele altar é feito de mármore, de madeira. Em seguida, e uma semana depois. Ou seja, você gravar as suas experiências diminui o seu uso dos seus sistemas internos de memória. E você compartilhar é pior ainda. Então você vê claramente, tem um terceiro estudo que eu não trouxe,
claramente, quem não gravava, quem só fazia o tour, lembrava mais das coisas de quem filmou e de quem compartilhou. E autoimagem? Será que internet afeta a autoimagem? O que vocês acham? Aí eu acho que é pior até do que a parte cognitiva. Vamos ver aqui os achados que eu trouxe para vocês. Isso aqui foi publicado por esses dois pesquisadores em 2016. São pesquisadores da UFMG. Usaram o Google e o Bing. Colocaram mulher bonita e mulher feia. Avaliaram os resultados como se tivessem 42 países diferentes, né? Usaram VPN para dizer que estava em outro país, com ferramentas de análise facial. Mulher bonita mostrava preferencialmente mulheres brancas jovens e, inacreditavelmente, mulher feia mostrava preferencialmente mulheres negras, na maioria dos países, inclusive países africanos como a Nigéria. O que é uma loucura. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Estamos afetando a autoimagem das pessoas de modo, assim, inacreditável. E nesse estudo aqui, que é muito legal, é usando os vídeos do TikTok. Os vídeos que eles chamam de Pro-Ana. Ana é o apelido que eles dão para anorexia, tá? Então eles pegaram 273 mulheres de 18 a 28 anos. Então as pessoas tinham que assistir os vídeos reais do TikTok de mulheres jovens restringindo a dieta, fazendo piadinhas sobre comportamento alimentar desequilibrado, passando fome e compartilhando dicas para perder peso. E o grupo controle, para saber se aquilo, né, tem que fazer um grupo controle para saber se aquilo tem efeito ou não. Eram cenas de natureza e tinha até vídeos de culinária, tá? Porque para não fazer uma coisa completamente diferente, tinha vídeos de receita, de um monte de comida, tá? Não era um grupo controle muito diferente. Porque quando a gente faz um grupo controle que é muito diferente do grupo que está sendo estudado, você diz, não dá, né? Tipo assim. Então, tinha vídeo de culinária. Animais, clipes de comédia, né, para fazer piada também sobre outras coisas, não sobre mulheres. E fizeram medidas pré e pós de imagem corporal, internalização de padrões de beleza, né, e comportamento alimentar. E qual foi o resultado desta gracinha? Simplesmente, as mulheres que ficavam mais tempo assistindo vídeos do TikTok, elas tinham piores scores de imagem corporal e elas internalizavam padrões de beleza completamente anômalos. Assistindo vídeos reais, não foram vídeos criados para o estudo. E como exatamente isso acontece? Esse estudo, que é muito bonitinho, ele fazia o seguinte: ele pegava uma foto de uma mulher em biquíni, de biquíni, e dizia assim: você achou que ela está normal, magra ou gorda? Aí você tinha que responder, você apertava a tecla e dizia. E em seguida, eles diziam, mas isso é mentira, foi feito de propósito. Olha, 90% das pessoas disse que ela era gorda, ou magra, ou normal. Eles faziam de forma a que o resultado da comunidade fosse diferente do seu. Você dizia, não, para mim, acho que ela está normal. Não, as pessoas disseram que ela está gorda, ou que ela está magra, ou que está gorda, ou tá... Então, eles iam fazendo sucessivos vídeos. O que ia acontecendo? Eu ia ativando o cíngulo e a ínsula, que são as regiões cerebrais que processam violação de normas. Então, à medida que eu ia sendo submetido ao vídeo e via que as pessoas tinham uma opinião diferente da minha, eu ativava a minha área cerebral que dizia que tinha algo errado comigo. Que eu estava violando uma norma. Ou seja, só de dizer que os outros pensam diferente de mim,
que é o que acontece na mídia social. Eu ativo minha área cerebral de que eu tenho algum problema. Então, já que nós estamos no Setembro Amarelo, vamos falar de depressão, ansiedade e suicídio. Então, o que aconteceu? Em 2010, começaram os dispositivos eletrônicos e o acesso à internet, que antes era basicamente feito através de computador, com acesso discado ou muito mais difícil, começou a ser feito por qualquer pessoa usando seu próprio celular. Aí aumentou depressão e tentativa de suicídio em adolescente, diminuiu os indicadores de felicidade, satisfação com a vida e autoestima. E isso está demonstrado em inúmeros estudos, inclusive do governo americano. E por que ocorre isso, gente? Adolescente, você lembra que eu mostrei muitos estudos com adulto, né? Aquele da mulher, a imagem corporal, com as mulheres adultas. Mas principalmente adolescentes são muito sensíveis à aceitação e rejeição. Muito, né? Se eu sou mais sensível e eu demoro mais tempo para refletir e controlar a minha cognição, eu sou muito mais vulnerável. Tá? Adolescente é muito mais vulnerável. Ele não desenvolveu ainda regulação emocional, controle de impulso, pensamento reflexivo, e ele é muito sensível à opinião dos outros. Você é gorda, você é assim, ou você é magra, você é vesga, você usa óculos, ou enfim, o que quer que seja. Então, esse estudo, com 220 mil indivíduos, usando 3 bancos de dados, mostrou o seguinte: se eu comparar quem usa mais de 5 horas por dia, que são todos os adolescentes que eu conheço, tá? E pessoas que usam menos de 1 hora por dia, não conheço ninguém, os resultados são esses. Quem usa mais, olha aqui, 48 vezes 171, é mais infeliz, tem baixo bem-estar e tem maior risco de suicídio. 2 vezes mais provável tentar suicídio. Adolescentes usando mídia social 1 hora ou menos por dia relatavam os maiores índices de bem-estar. E eu não sei se vocês já viram, mas no meu consultório eu tenho visto o seguinte: aprontou o moleque lá, está de castigo, 1 mês sem celular. As primeiras 48 horas, o menino entra em abstinência, tem ataque, chuta a porta, enfim. E aí, os pais me referem ao seguinte: ele ficou outra criança. Ontem eu ouvi isso. O moleque aprontou horrores, o pai disse assim, 3 meses sem celular. Aí a mãe disse assim, Paulo, ele ficou totalmente diferente, era outra criança. E assim, ele estava de castigo, o castigo era o celular. Ele ficou outra pessoa. E eu estou ouvindo isso o tempo todo no consultório. Quer dizer, a retirada, que é um castigo, modifica o comportamento da criança. E já que a gente está no Setembro Amarelo, eu gostaria de lembrar para vocês que de todos, isso é Estados Unidos, todos os grupos, suicídio é a segunda causa-morte de 10 a 14 anos. Na frente de câncer, doença infecciosa, tudo, de todas as doenças conhecidas, suicídio é a segunda causa de morte entre 10 e 14 anos. E quando você vai até 34 anos de idade, ou é a segunda causa ou é a terceira. Gente, tem alguma coisa errada. Não é possível. As pessoas têm câncer, doenças infecciosas. Não é possível que suicídio seja a segunda causa de morte. Tem alguma coisa errada. Isso não era assim. Isso é dado do governo americano. Tem alguma coisa errada. E o que está errado? Então eu sugiro a todos os pais, todos, eu até vou pensar, vou pedir um grant do IDOR para comprar uma pilha de livros, já tem a versão em português, que é A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt. Sugiro que todo mundo leia, tá? Todo mundo que trabalha em saúde mental tem que ler isso. Eu já tinha lido em o original em inglês, então repara o seguinte, 2010 e 2015 foi o boom do uso de internet e mídia social.
Então, isso aqui é índices de suicídio, que varia ao longo do tempo. Olha o que aconteceu depois da faixa cinza, que é a faixa que veio à internet com força total. Garotos tiveram aumento de 91% em taxas de suicídio e meninas tiveram um aumento de 167%. Gente, bom, mas peraí, pode ter outros. O mundo mudou, teve crise econômica, teve Covid, teve um monte de. Né, tem tanta coisa. Será que não tem outra variável confundidora? Vamos ver as visitas para serviços de emergência. Isso aqui, repare, os garotos aumentaram quase 50% de emergência, por quê? Em geral se cortou, né? Ou tentou suicídio. E as meninas aumentaram 188% as visitas a serviços de emergência. Bom, mas espera aí, a gente tem que ver outras variáveis. Pode ser que as pessoas estejam se suicidando por outro motivo, não é mesmo? Então vamos ver depressão. Então aqui, de 2010 a 2015, internet. Esta é a curva de meninas com depressão e a curva de garotos com depressão. As meninas aumentaram 145% e os garotos 161%. E ansiedade? Dividiram em vários grupos, né? Repare que os indivíduos com mais de 50 tiveram um pequeno aumento, mas o impacto em adolescentes e adultos jovens é muito maior. E é justamente no período que surgiram as mídias sociais. E se eu fosse ver, então, doença mental, né? Diagnósticos, diagnóstico mesmo, não é só taxa de depressão e ansiedade. Ansiedade aumentou 134%, depressão aumentou 106%, TDAH aumentou 72%, bipolar, anorexia, uso de substância e até esquizofrenia. E aí, outra coisa, polarização. Hoje em dia está cada vez mais difícil as pessoas conversar. Eu brinco às vezes, eu digo assim, gente, eu estou muito velho, na minha época tinha um troço mega legal, era super legal, chamava debate, era incrível. Nossa, aí um falava uma coisa, o outro falava outra. Gente, eu já vi debate de televisão entre um padre católico e um ativista gay. E que os dois, no intervalo, os dois estavam tão animados conversando que o apresentador disse assim, vem cá, no intervalo para o comercial vocês estavam batendo papo aí, animadíssimos e tal. Ah, ele é ótimo, e ele não sei o quê. Imagina o grau da loucura. O cara mega religioso e o outro ativista gay, e os dois conversando, trocando ideia e tal, numa animação. Acabou. Não existe mais debate. Hoje em dia é combate. Aí você fala qualquer coisa. Lula, mas o Bolsonaro, não sei o quê. Bolsonaro, mas o Lula. Tipo assim, não tem discussão. E aí fizeram uma pesquisa recente sobre o que você acha das decisões do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Quando a decisão é favorável à direita, você diz que a decisão foi boa. Quando você é de esquerda e a decisão foi favorável à esquerda, você diz que a decisão foi boa. Você não avalia a decisão. Você avalia se foi de encontro que você queria, favorecendo Bolsonaro ou Lula, você não consegue mais avaliar a decisão que a pessoa tomou. Acabou isso, não existe mais isso. Então, se eu sou A, B ou C, tudo que for contra o que eu falar, ou o que eu penso, eu não aceito. Eu não consigo mais ouvir o argumento do outro. Gente, quem trabalha com saúde mental, quem trabalha com gente, você só melhora ouvindo o que o outro tem a dizer de diferente. Tem uma frase que a Flávia, que é colunista do Globo, mencionou, uma frase que é do Nelson Mandela. Ficou muitos anos preso, né? Num país que tinha um apartheid, que era uma coisa horrorosa. Ele disse assim, eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Olha que maravilha. Tipo assim, ou eu ganhei meu argumento, ou eu aprendo. Eu nunca perco. Maravilhoso isso. Né? Porque é exatamente isso. Mas isso acabou, gente. Isso acabou. Isso não tem mais. Você tem que ficar pisando em ovos para não desagradar alguém. Você não pode falar nada.
Olha só que loucura esse estudo feito pelos pesquisadores de Harvard. Pegaram um servidor configurado no Brasil para simular o comportamento no YouTube com histórico de navegação zerado. Ele não sabe quem você é. Vocês sabem que sua mãe pode não saber que você é gay, mas o Google sabe, né? O Google sabe. E sabe do que você gosta, né? Então, assim, então só vai te mostrar vídeo e coisa que tem a ver com o que você gosta. Então pegaram assim um histórico zerado e pegaram canais de direita, de esquerda e canais neutros, todos eles de grande navegação. Olha o que aconteceu. O sistema aprendia sistematicamente a indicar vídeos de extrema direita e conteúdo violento. As informações não científicas sobre cura da dengue, zika e malária. E canais que se enquadravam nos termos de uso, né, que eu escolhi, progressivamente traziam conteúdo sexual, incluindo crianças com pouca roupa. Isso com histórico de navegação zerado. Esse outro estudo do pessoal da UFMG junto com o pessoal da França, 331 mil vídeos de 360 canais, eles pegaram 79 milhões de comentários, olha só que loucura, 79, psiquiatra não pode ficar falando isso, né, que loucura e tal, já me chamaram a atenção. 79 milhões de comentários dos usuários, foram checar os comentários, então eles pegaram canais populares, o que eles chamaram de Intellectual Dark Web, que são pensadores e jornalistas iconoclastas, Alt-Right, que é nacionalismo sem componente racial, e Alt-Right, que é o pessoal da supremacia branca e antissemitismo. Usuários que antes só deixavam os comentários no Alt-Right, ou seja, que era nacionalismo, mas não tinha nada de componente racial, nem antissemitismo, passaram progressivamente a migrar para deixar comentários num outro canal que era de extrema direita. Mas é tudo ruim? É tudo bom? Tem algumas coisas boas, né? Deve ter, senão não teria muita gente acessando o celular agora durante a aula. Então, por exemplo, aplicativo para controle de hipertensão arterial, né? Então tem um artigo do JAMA mostrando que você mandar mensagem, olha só, como é, checou a pressão, como é que tá, vê aqui no seu smartwatch, ou vai na farmácia verificar. Isso realmente melhorou os programas de controle de hipertensão arterial, que é uma doença que precisa ser bem controlada. Aí, vamos usar uma intervenção digital para depressão? Fizeram esse estudo, que foi feito parte em São Paulo, parte em Lima, capital do Peru, e eles fizeram uma intervenção digital de 18 sessões. Eram sessões de baixa intensidade, para fazer em aplicativo, 6 semanas via smartphone, usando os princípios de psicologia de ativação comportamental, e tinha uma equipe de enfermeiros por trás, dando apoio se o usuário quisesse entrar em contato. Houve melhora significativa nos sintomas depressivos em 3 meses, né, versus o tratamento usual. No entanto, a magnitude do efeito, quer dizer, o tamanho do efeito, não foi muito grande. E o efeito não se sustentou depois de 6 meses. Tá? Então, assim, existe alguma coisa, mas não é uma Brastemp. E a questão do suporte humano? É claro que eu fazer uma abordagem digital permite essa escalabilidade. Eu posso tratar mais pessoas com depressão, com ansiedade, com uso de drogas, né? Mas os humanos ainda permanecem um fator crítico. Porque, por exemplo, nesse estudo, Araya é o primeiro autor. A coorte de Lima, lembra que foi Lima e São Paulo? A coorte de Lima tinha acesso ao suporte de enfermagem. Muito mais do que a coorte de São Paulo. A coorte de São Paulo não tinha. E, além disso, olha o que quando eu tenho um grupo de enfermeiros envolvidos, eu tenho 65% de adesão em São Paulo, enquanto que em Lima eu tive 92%. Ou seja, o mesmo aplicativo, com as mesmas intervenções, para 2 grupos controlados, um tinha uma equipe de
profissionais de saúde por trás, que interagiam de alguma forma além do mero aplicativo. E no outro isso não existia, e fez toda a diferença. Então, esse estudo de revisão, ele foi publicado há algum tempo, ele já mostra que standalone é usar sozinho. Você usar aplicativo de saúde mental sozinho não tem tanto efeito assim, né? Atualmente você não tem um nível de evidência, que permita isso. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que a grande questão agora é os pais que chegam e dizem assim, Dr. Paulo, como que eu posso fazer? Todos os amiguinhos dele têm celular. Eu não posso fazer... Meu filho... Né? Mãe é um bicho difícil. Meu filho não pode ficar sem celular porque todos os amiguinhos dele têm celular. Eu disse assim, então, minha senhora, então vamos torcer para que os amiguinhos dele não passem a usar drogas, né? Porque aí, se ele não usar, vai ficar, né, deslocado e tal, enfim. Então, tem que dizer, olha, tem que fazer, tem que seguir a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, não tem jeito, tem que restringir. Então as pessoas dizem, agora tem escola que proíbe o uso de celular. Óbvio, não há dúvida nenhuma sobre isso. Dúvida nenhuma sobre isso, né? Enfim, então existe um impacto muito grande em saúde mental, em saúde física, como eu mostrei para vocês, tem aumento de obesidade, tem aumento de transtornos do sono, e é isso, eu acho que a gente... Agora, olha só, o que eu vejo, às vezes a mãe chega e diz assim, ele não larga o celular, é o inferno, não sei o quê. Aí eu pergunto, como é que sua mãe usa celular em casa? O tempo todo. Meu pai entra em casa, boa noite, gente. Ele entra com o celular do trabalho. Ele entra em casa com o celular. E as pessoas têm celular na mesa de jantar. Então, tipo assim, não tem como pedir para o moleque parar o celular se o pai e a mãe usam o celular. Não tem como, né? Então, assim, e a gente, como profissional de saúde, tem que dar essa orientação e dar as referências bibliográficas. A coisa mais fácil para o leigo é o livro do Jonathan Haidt, A Geração Ansiosa, tá? Que todos os pais tinham que ler. Mas a gente tem que ficar firme nisso, tá bom? Então era isso, espero que tenham gostado.